A paz do Senhor, que saudade estava de vocês já. Mais uma lição hoje aqui, graças a Deus, né? A oportunidade da gente ler a Bíblia novamente. E hoje nosso tema tá incrível. Acredito que vai passar um pouquinho, né? Do nosso combinado aí dos minutos, porque essa lição é um pouco mais intensa. E eu vou pedir para vocês anotarem certinho as passagens, porque tem várias perguntinhas e eu creio que tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação ao que eu vou falar hoje. Até eu tinha aí, busquei para poder tirar as dúvidas e para poder passar para vocês também, tá? Antes da gente começar esse nosso estudo, eu vou pedir para você curvar sua cabeça para que nós possamos chamar a presença dos céus para nos acompanhar aí nesse estudo. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu quero chamar a sua presença nesse momento, que só possa conduzir essa lição, Senhor, de acordo com a sua santa e boa vontade. Abençoa mesmo, Senhor, cada um que está aqui agora comigo, que o Senhor, na sua individualidade de cada um, possa abençoá-lo e dar olhos espirituais para que eles possam entender aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Eu te peço e em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a nossa lição, como eu havia falado semana passada, ela fala sobre a Igreja Mundial. A Igreja Mundial. Aí às vezes vem muito questionamento na mente da gente, né? A Igreja Mundial, o que seria, né? A Igreja Mundial, ela inclui, então, todas as pessoas que têm seu nome escrito no livro da vida. E essas pessoas, elas entrarão no céu. Isso está na Bíblia, né? Você pode até pesquisar e verificar que realmente está na Bíblia dessa maneira, em Hebreus 12, 22 e 23. E também você vai encontrar um pouco falando sobre isso em Apocalipse 20, 15, né? Eu creio que você já viu falar também que nós somos a igreja. Muitas pessoas falam assim, nossa, uma igreja, eu sou a igreja. Então, é nesse sentido, né, que tivemos a nossa vida, é claro, sobre a vontade de Deus, né, quando a gente tem a vida sobre a vontade de Deus, que possamos falar que eu sou a igreja, né? Então, todas as igrejas, vai agora uma perguntinha na sequência para vocês. Eu não vou responder porque eu vou dar tempo, né, como a gente sempre faz, para que você possa entender e buscar a resposta, para a gente comparar após a resposta daí, tá? Então, assim, todas as igrejas que ensinam fielmente a palavra de Deus, elas são boas, porém, nenhuma igreja poderá salvar ninguém, né? Então, aqui fala que, assim, no sentido de que muita gente se apega muito à igreja, acha que a igreja salva, a igreja ela não salva. A gente tem que ter um relacionamento com Deus, nós sabemos disso, né? Então, quais são as pessoas que fazem parte da igreja mundial, mediante a isso que eu acabei de falar para vocês? Então, aqui, né, carece uma resposta, e essa resposta você vai encontrar em Apocalipse 20, 12 a 15. Aí, então, vamos prosseguir, né, falando um pouco a Igreja Mundial, que é o corpo de Cristo, essa parte bem interessante. Então, fala que a Igreja Mundial, ela é o corpo de Cristo, nós, né? Jesus, ele foi embora fisicamente para o céu, quando ele veio aqui, mas ele deixou o Espírito Santo dele aqui, vivendo em nós, né? Que seria a Igreja Mundial. E nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. O corpo de Cristo é um só corpo, mas tem muitos membros, vários membros, né? Então, todas as pessoas salvas por ele, faz parte desse corpo. E aí, se você quiser pesquisar, em 1 Coríntios 12, 12 a 14, fala exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Então, mais uma pergunta aqui, que tem vários espaços que eu quero que vocês respondam. Só existe um corpo de Cristo e... Resposta, Espírito. Resposta, só esperança. A resposta, só Senhor. Resposta, só fé. Resposta, só batismo. Resposta, só Deus e Pai
de todos. Então, para completar, você precisa ler a passagem de Efésios 4, 1 a 6. Todos nós, todos os salvos por Jesus, eles são da mesma igreja. Então, isso aí eu creio que é conflito de muitas pessoas, né? Então, todas as pessoas salvas da igreja precisam ser da mesma igreja? Todos os salvos, né, de Jesus têm que ser da mesma igreja, né? Então, cada membro do corpo de Cristo, ele faz parte da sua igreja e é importante e necessário para a boa função do corpo. Em Efésios a gente encontra isso. Efésios 4, 16, Efésios 4, 7 ao 16. Você vai procurar sua Bíblia aí, né? E você vai realmente aí ver essa passagem que vem falando que é bem importante, né? Então é por isso que cada uma pessoa ela possui um dom, justamente porque isso está falando. Cada membro do corpo de Cristo faz parte de sua igreja. Então cada um de nós temos um dom, a gente precisa descobrir isso e colocar em prática, né? Então vamos para o terceiro tópico, que é a igreja local, né? O que seria a igreja local? A igreja local, ela é um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo que se reúnem em um lugar específico. Há muitas igrejas locais ao redor do mundo, muitas, muitas, muitas. E Paulo, ele começou muitas igrejas locais, né? Aí, lendo a Bíblia, a gente pode verificar isso. Então, Romanos 16, 3 a 5, 1 Coríntios 16, 19, Gálatas, Tessalonicenses 1, 1, todas as passagens você vai verificar a respeito que fala da igreja local. E é interessante, né? Porque, assim, a igreja local é um grupo de pessoas salvas, né? Que são agora de Jesus, que se reúne ali, né? No lugar específico. Por exemplo, hoje eu pertenço à IPR, que é a Primeira Igreja Presbiteriana de Maringá, né? Então, é um grupo de pessoas que, assim como eu, se sente bem para congregar nessa igreja, né? Eu acredito que cada um de vocês também já congregam ou ainda tem desejo, vontade de congregar uma igreja, porque a gente precisa, a Bíblia fala e a gente vai estudar sobre isso também. Então, e por que será que a igreja é importante? A igreja local, ela é muito importante por várias razões, porque assim, é muito bom que a gente saiba sobre isso, porque tem muitas pessoas que acham que não precisa ir na igreja. Eu sou a igreja, então não vou na igreja. Precisa sim, a igreja local ela é muito importante e por várias razões. Uma delas é porque é na igreja local que você manifesta a sua aliança com Deus. Quando você nasceu de novo, você fez uma aliança com Deus, onde tudo o que é dele é seu, e tudo que é seu agora é dele. Então, existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que estão em aliança com ele. Nós vamos ver agora que essa aliança ela se manifesta dentro do contexto da igreja local, trazendo grandes bênçãos para você. E é por isso que muitas pessoas que creem em Deus, né, sabem que Deus existe, e não congrega, não recebe tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Justamente por isso, porque isso é uma obediência que Deus quer da gente, né? Então, uma das primeiras bênçãos é a proteção de Deus. Olha que interessante. A aliança com Deus implica num compromisso com a igreja local, frequentando as reuniões e submetendo-se voluntariamente aos pastores e aos líderes dessa igreja. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele vai querer obedecer. Em verdadeiro seguidor de Jesus, ele vai querer obedecer ele vai querer obedecer e seguir as normas, né? E obedecer a tudo que condiz aquela igreja onde ele está indo. Então, a palavra de Deus, ela diz, não deixemos de... Eis aqui, vou deixar uma pergunta para você possa responder e assim estudar e verificar realmente a Bíblia que diz tudo isso, né? Vou repetir. Não deixemos de... Resposta, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e... Resposta, vedes que o dia se aproxima. Essa resposta, ela está em Hebreus 10, 25.
Então, veja como a palavra de Deus, ela mostra claramente que a proteção espiritual está intimamente ligada com a nossa submissão para os nossos líderes espirituais. Obedecei aos vossos guias e sede resposta para com eles, pois resposta por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com a alegria e não gemendo, porque isto não resposta para vós outros. Olha só isso. Então, vocês vão pegar a passagem de Hebreus 13:17 para responder essas respostas anteriores, né? Muitas vezes, em algumas igrejas locais, existem muitos conflitos por conta de liderança, né? Porque uns nasceram para ser líderes e outros nasceram para ser liderados. E a Bíblia fala que a gente tem que ter esse entendimento e essa submissão quando for necessário, entendeu? Então agora, eis a segunda bênção que Jesus fala com relação a gente frequentar essa igreja local. A prioridade de Deus, olha só. Então, a aliança com Deus e a sua igreja implica numa entrega total a Ele. Agora, tudo é dele. Em Lucas 14:33, fala bem certinho isso. E o seu coração, ele busca em primeiro lugar o reino dele. Em Mateus 6:3, a gente pode também concluir isso daí. No item 5 desta mesma lição, você verá como a prosperidade de Deus está intimamente ligada com as nossas atitudes. Então, assim, ações quanto ao dízimo, as ofertas e contexto da igreja local, né? Isso que ela existe justamente para isso, para essa comunhão e para a gente também estar fazendo tudo aquilo que Deus deixou que nós façamos. Então, uma terceira bênção, que seria a felicidade nos relacionamentos. Hoje em dia isso é muito importante, nós sabemos que a era que a gente está vivendo é uma era totalmente fora do contexto de antigamente, né? E nós precisamos que Jesus, ele atua na nossa família, no nosso dia a dia, para que nós possamos realmente ser protegidos, ser cuidados com Deus, né? Por Deus. Então, essa felicidade no relacionamento é muito importante. Então, a sua aliança com Deus, ela implica em ter aliança com seus irmãos e irmãos em Cristo Jesus. Na célula, com a ajuda do líder, do discipulador, você aprenderá a andar com o amor de Deus e construir relacionamentos sadios e duradouros. Isso é mesmo, porque as pessoas, quando elas não têm um relacionamento com os irmãos, com outras pessoas, com a sociedade em que ela vive, é uma pessoa estranha, uma pessoa assim, antipática. E quando a gente aprende a viver com relação à vontade de Deus, a nossa vida é totalmente diferente. A gente consegue ver nessas pessoas que elas têm esse entendimento, que têm esse de costume, elas são pessoas mais doces, né? Então, a sua aliança com Deus também, ela implica em grandes bênçãos para a sua família, tá? Por isso que a gente tem que buscar fazer certinho, porque até a própria família nossa será abençoada. Em Atos